Boa noite. Chegamos a mais um comentário sobre a semana política em Pernambuco e no Brasil. Pois bem, o último até a eleição do próximo domingo, no dia 7, no caso antes do primeiro turno. E a gente vê aí uma situação tanto no Recife quanto em Jaboatão, Olinda, Caruaru e muitas outras cidades importantes de Pernambuco com praticamente o quadro definido. É o caso a começar por Petrolina, onde o prefeito Júlio Lócio aparece com uma certa vantagem na maioria das pesquisas e deve ganhar a eleição. Em Caruaru, o prefeito Zé Queiroz, do PDT, com o apoio do governador Eduardo Campos, do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma e de muitas outras lideranças políticas, deve impor uma derrota histórica ao grupo liderado pelo ex-prefeito e hoje deputado estadual Tony Gel, na candidatura da ex-deputada Miriam Lacerda. E em outras cidades, como o Cabo, é um resultado um pouco imprevisível. Olinda, a gente já viu aí que tem a questão do segundo turno entre Renildo e Isabel Urquiza. Na verdade, a grande surpresa da eleição tende a ser Isabel e Renildo no segundo turno. Haja vista que Renildo era o favorito por contar com um elevado tempo de televisão, um grande apoio político e mesmo assim não conseguiu liquidar a fatura no primeiro turno. As pesquisas apontam uma possibilidade real de segundo turno entre o comunista e a PMDBista. Outras cidades do estado, como Fogado da Engazeira, onde Totonho apoia a candidatura de José Patriota, que é do PSB, com apoio do governador Eduardo Campos, deve vencer a eleição. Uma cidade importante do sertão do Pajeú. Serra Talhada, a gente tem uma disputa voto a voto entre Sebastião Oliveira e Luciano Duque. E algumas outras cidades também, assim, cidades importantes como Salgueiro, como Floresta e muitas outras, que a questão lá está bem acirrada e a gente deve acompanhar essa questão. Mas o principal agora se chama eleição na capital pernambucana. A capital pernambucana mostra uma situação que muitos desconsideravam. O Instituto Maurício Nassau, na pessoa do cientista político Adriano Oliveira, por diversas vezes disse que não haveria a possibilidade de uma disputa em segundo turno entre Geraldo Júlio, do PSB, e Daniel Coelho, do PSDB. Desde o início da eleição, desde o início da campanha, Adriano Oliveira dizia que não havia essa possibilidade. Ele estava errado, tanto ele quanto o Instituto Maurício Nassau. Hoje o próprio Instituto Maurício Nassau teve que apontar aí um resultado entre que consolidou Geraldo com 40% das intenções de voto, Daniel Coelho com 23%, Humberto Costa com 16% e Mendonça Filho com 4%. E isso configura um segundo turno entre Daniel Coelho e Geraldo Júlio. O próprio Ibope já tinha apontado isso, o Datafolha já tinha apontado isso, e amanhã, na sexta-feira, no sábado, no caso, estamos na sexta, no sábado, dia 6, teremos mais pesquisas que devem comprovar essa possibilidade de segundo turno. Afinal, apenas o Instituto Maurício Nassau, na semana passada, tinha apontado Geraldo Júlio com 50% das intenções de votos válidos. Os demais apontaram possibilidade real de segundo turno, entre eles o Datafolha, que apontou Geraldo com 45% das intenções de votos válidas, o que garante o segundo turno. Nós teremos o segundo turno em Recife entre Geraldo Júlio e Daniel Coelho. Uma eleição que passa a ser realmente histórica para a cidade do Recife. Afinal, nós só tivemos segundo turno em 2000, onde tivemos a disputa entre Roberto Magalhães, então PFL, e João Paulo, do PT. E na verdade, no segundo turno, João Paulo conseguiu virar o jogo e vencer a eleição, trazendo aí um resultado histórico, que iniciou a derrocada da então União Pernambuco, liderada por Jarro Vasconcelos, e o crescimento da Frente Popular, que culminou na vitória de Eduardo Campos para o governo de Pernambuco em 2006, que hoje, na verdade, é um grande líder. O governador Eduardo Campos mostra força, mostra preparo,
mostra competência, garra e, sem dúvidas, é o grande vitorioso das eleições de 2012. O governador Eduardo Campos pavimentou o seu projeto, o seu partido PSB em Pernambuco e nas outras cidades, no Brasil inteiro. O PSB hoje é uma referência, é um partido de força no país inteiro e com certeza o PSB tem capacidade e condições de disputar o Palácio do Planalto em 2014 com o candidato Eduardo Campos. Eduardo Campos deu a largada para ser candidato a presidente da República. E não tenho dúvidas, ele será um grande candidato à presidência, porque ele tem o respaldo de um governo bem avaliado, um governo muito bom, vale salientar. O governador é muito articulado, fez um grande governo, tem feito, e a gente tem que considerar o seguinte: a eleição para prefeito do Recife, há 3 meses atrás, ninguém sabia quem era Geraldo Júlio. Todo esse processo de crescimento do candidato do PSB se deu graças à força e à articulação brilhante do governador Eduardo Campos, que é uma pessoa que tem uma visão política como poucos. E ele está cacifado, sem sombra de dúvidas, para ser presidente do Brasil. Vamos aguardar o resultado de domingo. E se tiver segundo turno, como já tem a possibilidade de termos em Recife e em Olinda, Jaboatão, o prefeito Elias Gomes será reeleito com grande votação, que são as únicas cidades que podem ter segundo turno. Então continuaremos com o comentário semanal até o dia 28 de outubro, onde teremos a decisão final de quem será o prefeito da cidade do Recife e o prefeito da cidade de Olinda. Muito obrigado a todos e boa sorte, bom voto, e vamos em frente, vamos à luta. Muito obrigado.